Oi, gente, tudo bem? Tem alguém por aí? Ah, deixa eu cronometrar o tempo, né? Ah, já vi aqui. Cris. Oi. Selminha. Glau. Oi. Oi, Marco. Dri, já te chamo. A Isa. Paz, Glau. Oi, Bela. Oi, Lô. Van. Já te chamo, Dri, espera só um pouquinho. Ai, pessoal, foi tão corrido. Eu vou chamar a Adriana aqui pra conversar com a gente, tá bom? Vamos ver. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu lembro como é que era. Ah, lembrei. Dri, vai chamar aí. Olá, paz, Oi, tudo bem? Com essa tudo? bolsinha daqui. Ai. Ô, menina, quase que eu esqueci, quase que eu perdi a hora. Eu vi, já tava na hora, falei, meu Deus, deixa eu sair correndo. Oi, Li. Ah, então, a gente vai falar hoje sobre a nossa amiga Lídia, né? Ficamos íntimas dela, né? Nossa, muito. Ai, obrigada, Eliane. Falando que a gente é linda. Obrigada. Dá uma arrumadinha no cabelo, faz muito tempo que a gente não vê todo mundo. Também, ó, dei uma coisada no cabelo, que ninguém olhe minha raiz. É, não Estou reparem na precisando raiz. de Dário. É, bom, então, é, queria falar com vocês, né, que hoje a gente vai... Obrigada, Li. Vai dar tudo certo. A gente vai falar um pouco sobre a Lídia, né, que é uma mulher que fala no livro de Atos, e ela é uma mulher que ela quase que passa desapercebida, né, Dri? Porque Verdade. se a gente for ver no livro de Atos, são 4 versículos só que citam a, a presença dessa mulher, né, Totalmente no livro de coadjuvante, Atos. né? É, parece uma coadjuvante. Aí a gente foi pesquisar bastante essa semana, a gente foi ler sobre ela, tal. E aí eu falei para a Adri que eu ia passar para vocês, vou atualizar quem é a Lídia na Bíblia, e aí a gente vai conversar mais então sobre, vamos dizer assim, comparar a Lídia da Bíblia com as Lídias de hoje, né, Adri? Verdade. É, eu vou ler o versículo que fala sobre a aparição dela na Bíblia, está em Atos, capítulo 16, do versículo 13 ao versículo 15. Fala assim, ó. No sábado, prestem atenção aos detalhes, peoples. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecidos de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu o seu coração para atender à mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Aí o versículo 40 fala assim, depois de saírem da... Porque depois de tudo isso, isso aí é o versículo 15, né? Depois de tudo isso, Paulo continuou lá na cidade, eles acabaram apanhando, eles foram presos, foram para a prisão, e é quando Paulo e Silas saem da prisão, aquele negócio que acontece todo lado da história que a gente tá meio careca de saber, e aí depois fala assim, ó, e depois de saírem da prisão, versículo 40, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram. Primeiro lugar que eles foram quando eles saíram da prisão foi para a casa de Lídia. Legal isso, né? Então, primeiro que eu quero atualizar vocês é o seguinte.
Paulo tinha saído da, como chama? Ele tinha recebido de Deus de ir para alguns lugares, né? Algumas missões para eles irem. E ele para ir para a região da Macedônia. A Macedônia não é aonde morava o povo de Israel. A Macedônia é a divisão da Europa com a Ásia. Quem conhece geografia é aquela parte ali da Europa com a Ásia. Filipe era uma cidade que ficava na Europa, nessa divisa, certo? Hoje, Filipe fica na Grécia. Então, quem conhece a Europa, quem conhece a Grécia, quem conhece mapa, né? É verdade. Grécia é um lugar que eu quero conhecer. Grécia é um lugar que eu quero ir. Então, Filipe ficava lá na Grécia. Ela era uma cidade, nessa época, de domínio romano. O que significava isso? Roma fica onde? Na Itália. Naquela época, Roma é quem dominava o mundo. Que nem hoje, teoricamente, né? Os Estados Unidos que domina o mundo e tal. Naquela época, a potência do mundo era Roma. E Roma também dominava sobre a cidade de Filipos, né? Que são os filipenses que moravam lá. Era uma cidade romana, mas com raízes do povo grego, que era o povo super idólatra. É um povo que adorava... quem conhece de mitologia grega, por exemplo, sabe que eles têm vários tipos de deuses. Eles adoram Deus Sol, Deus Terra, Deus Mar, Deus Planeta. Tem Deus de tudo quanto é nome. O Léo que gosta de mitologia grega, o Léo e o Rafa gostam bastante e eles me contam algumas coisas. Mas eu confundo mitologia grega com mitologia da outra, nórdica, que tem várias, né, coisas assim. De qualquer forma, era uma cidade muito idólatra. Lídia, né, nessa região, eles tinham vários deuses, e por causa de ter vários deuses, os judeus não eram bem aceitos lá. Porque os judeus criam em um único Deus, né, que era Jeová. No caso, nessa época aí, Jesus tinha acabado de morrer, de ressuscitar, de ir ao céu. Então, nem todo mundo sabia ainda do Evangelho, mas conheciam o Deus de Israel. E os judeus guardavam o sábado. Você vê que esse texto começa assim, no sábado saímos para fazer isso, isso e isso. Então, no sábado, eles saíram da cidade, esses homens que estavam lá. Provavelmente, quem que estava nesse grupinho, né, que estava falando, nós saímos, era Paulo, né, que o livro de Atos é baseado praticamente na história dele, era Lucas, que é quem escrevia, né, Dri, que a gente estava falando, Lucas, quem escreveu o livro de Atos, provavelmente Timóteo, porque o livro de Atos, o capítulo 16, começa narrando a história de Timóteo, e talvez Silas, que andava muito com Paulo, além de outros, sei lá, outros missionários que estavam lá. E eles foram procurar um lugar meio que escondido para poder orar, porque eles sabiam que naquela cidade não era, as coisas não podiam ser públicas, então eles foram para perto do rio. Eu acho que eles devem ter ouvido falar que lá era um lugar comum para isso. Chegando lá, o que eles encontraram? Algumas mulheres reunidas, falando sobre Deus, falando sobre o Senhor, falando sobre o único Deus, e Lídia estava lá. Pelo que dá a entender a história, parece que Lídia era até quem liderava o grupinho, né, Dri? Parece que Lídia era a chefe ali do negócio. E eles encontraram Lídia lá, no sábado, que era o dia de consagração, no caso dos judeus. Aí eles começaram a conversar com essa mulher, né? Quem era Lídia? Lídia, na Bíblia, não diz se ela era casada, solteira, viúva, separada, não fala nada. Porém, como naquela época não era comum uma mulher casada trabalhar, e a gente viu que a Lídia trabalhava, ela era ou viúva ou solteira. Então, sendo uma ou outra coisa, a gente pode tirar um monte de lição daí, que daqui a pouco a Adriana vai falar. Então, ela era solteira ou viúva, né? Ela veio da cidade de Tiatira, que era na Ásia, que é mais para cima um pouco da Grécia, onde hoje é a Turquia, ó. Chique, né? Lá foi um dos primeiros lugares onde eles descobriram e comercializavam a púrpura. O que é púrpura? Púrpura é uma tinta que tem dentro de um molusco, de um crustáceo, que é tipo uma ostra,
É uma tinta que tira dessa ostra, é uma tinta de cor vermelha, muito forte, muito intensa, e que naquela época usava-se para tingir as roupas. Segundo a história conta, a púrpura era, por ela ser uma coisa tão rara e tão difícil de se achar e tão disputada, ela era muito cara. E uma pequena quantidade de púrpura era vendido por 2.500 denários. O que seria isso? 2.500 dias de trabalho. Se você trabalhar 6 anos e meio, sem folgar sábado e domingo nem feriado, você comprava um pouco de púrpura. Né? Era por aí. Então, ou seja, você tinha que trabalhar pra caramba. Então, só quem era rico tinha púrpura. E Lídia começou como? Tingindo roupas. Ela trabalhava, provavelmente ela trabalhava na parte da fábrica, sei lá, de tingir roupa, tudo tal. Só que ela era uma mulher, ó, esperta. O que ela fez? Catou e foi vender as púrpuras. E aí, o que acontece? Ela foi muito bem sucedida. Conta a história que ela era uma mulher rica. Tanto que não era comum as pessoas convidarem estrangeiros para como é que fala? Hospedar em casa. E ela convidou, no mínimo, 4 rapazes para hospedarem na casa dela. Provavelmente ela tinha servos que ajudavam ela em tudo isso. Então ela era uma mulher rica, ela era uma mulher bem-sucedida, que vendia algo muito raro, que aproveitava uma oportunidade, era estrangeira nessa terra, cria no Deus único e abriu seu coração para ouvir falar de Jesus e foi batizada. Acho que, basicamente, é isso que eu queria falar sobre Lídia. E agora, né, eu vou passar para a Adriana a questão da pergunta. Primeiro é o seguinte, por que ela escolheu Lídia, né? Porque até então, talvez tem gente aqui que nem sabia que existia Lídia na Bíblia, né? Eu sabia que existia, mas eu não sabia direito da história dela. Eu sabia que tinha Lídia, mas não tinha noção. E tem muita gente, talvez, que nem saiba que existe. E a Lídia, por que a Adriana escolheu a Lídia? E que ligação a gente pode fazer com a Lídia com a gente hoje? Que ligação que a Lídia tem? O que a Lídia tem a ver comigo? Então é isso que eu queria saber da Adriana agora. Então, e aí, Adri? Então, primeiramente, é super importante, né, a gente entender que tudo que está na Bíblia é válido, né? Tudo tem coisa para nos ensinar. A história de Lídia são pequenos textos. Eu e a Leni teve uma pré-live antes, e foi assim tremendo. Quanto a gente aprendeu e vamos aprender mais, né? Então, Lídia, pela trajetória dela tão curta ali, né, no livro de Atos, pode ministrar tanta coisa pra gente. A princípio, a primeira coisa é assim, o empreendedorismo dela. Ela era uma mulher que começou de baixo mesmo, assim. Com certeza, imagina só, uma viúva, né? A gente não sabe, não tem prova. Ou ela é viúva ou ela era solteira. Fato. Uma viúva naquela época, ela dependia das pessoas para ter o seu sustento. Lídia já fez um diferencial. Na hora que eu olhei aquilo ali, mesmo se ela fosse solteira ou viúva, ela me mostrou um diferencial. E a gente precisa ter essas inspirações na Bíblia. Hoje em dia é tão fácil as pessoas se inspirarem com as pessoas de fora. Não está errado. Não tem problema nenhum você admirar um escritor, uma mulher bem-sucedida. Mas a gente tem a Bíblia também, para a gente ter como referência. Então, Lídia foi muito claro para mim. Trouxe uma referência, assim, muito bacana. E aí, partindo disso, ela sendo uma mulher viúva ou solteira, né, ela foi buscar o seu próprio sustento, né? E ali ela foi... É bem assim, eu tô parada aqui, né? Mas imagina só, tô lá pintando, tal, fazendo um serviço simples. Ela olhou além. Eu posso levar isso para fora. Porque lá era um grande comércio. Então lá fabricava. E a partir daí ela começou a levar para as outras cidades, né? Os produtos. E aí, vamos dizer assim, para ficar mais fácil, era uma vendedora mesmo. E nisso, uma sacoleira. A sacoleira, entendeu? Ela pegou uma oportunidade e transformou, né? Isso é muito importante. E o mais legal de tudo, ela acreditou que podia dar certo. Isso é empreendedorismo.
Podia ficar ali na zona de conforto dela, levando o seu sustento, né? E se mantendo. Ou até, ou até mais fácil, vivendo, né, das pessoas, porque naquela época as viúvas viviam desse sustento. E aí a gente pensando, e se ela fosse solteira? Que também é uma coisa... Ela não ficou esperando um casamento, uma coisa extraordinária acontecer para eu me mover. Ela se Meu moveu. príncipe encantado que vai me salvar, né? Meu príncipe encantado para me salvar. Ela não esperou isso, ela foi se desenvolvendo, ela foi buscando, ela andava em toda a sociedade, igual a Leni falou. Naquela época, os judeus, né, Então ela andava no meio dos pagãos. É fato, quem tinha dinheiro para comprar isso não eram os judeus. Então ela circulava em toda a sociedade, ela ficou conhecida. Para ela ter servos para trabalhar para ela, ela estava muito bem financeiramente. E assim, uma coisa que é muito importante de Lídia, quando ela conheceu Jesus, né, ouviu falar, ela mudou totalmente. Ela começou a empreender em outro lugar. Ela continuava empreendendo no seu negócio e ela agregou, né, as coisas de Deus na vida dela. Então, uma coisa muito importante, abrir a sua casa. Né? Porque a gente fica assim, a princípio, quando se fala de Lídia, empreendedor, crescimento, né, dinheiro, né? Nossa, é muito importante. Só que você acreditar em algo e fazer aquilo acontecer é muito importante. Então, assim, o que eu vi, foi por isso que eu escolhi a Lídia. Ela não esperava as coisas acontecerem, né? Ela foi, correu atrás, ela enxergava as oportunidades, né? Hoje, as mulheres, a maioria precisa trabalhar, né? E hoje eu também vejo assim, é muito importante você trabalhar no que você gosta, para que esse trabalho seja algo que te enriquece também, não só profissionalmente, mas pessoalmente, tá? Você não tem como você trabalhar algo que você não gosta. Então você precisa achar esse equilíbrio. E se você vê na história de Lídia, ela tinha um equilíbrio. Ela trabalhava e cuidava das coisas de Deus. E a gente sabe, Espera as só um mulheres... pouquinho, Dri. A Lula falou aqui que ela não está conseguindo ouvir. Tem mais alguém que está com problema para ouvir? Está todo mundo ouvindo? Ou será que pode ser a internet lá da Lula? Todo mundo está aí? Põe uma mãozinha, fala um oizinho aí. Porque tem bastante gente online. Aqui está dando 22 pessoas online e não... mas está todo mundo ouvindo? Dá um okzinho aí para nós. Quem estiver ouvindo, ou quem não estiver ouvindo, coloca. Ó, o Rodrigo falou que tá. Sal, que eu não sei quem é. Quem é Sal? Sal 950, não sei quem é. A Cris disse que tá ok. Suelen, a Suelen tá aí. Eliette, Cleila tá ouvindo. Ai, Lula, eu acho que o problema é... Ai, de novo, Lula. Eu acho que o problema é na sua internet, Lula. Tenta reconectar. Ó, o pessoal, tá todo mundo falando que tá legal. Todo mundo dando joinha. Então, vamos continuar lá com a Lídia, com a nossa amiga Lídia, que ela já se tornou minha amiga já. E aí, vamos ver se a Lula consegue voltar, né? Vamos ver. Alguém tá falando que deve ser o celular, porque tá ouvindo lá. Acho que foi o Marcos Perales até que falou. Lu, vê junto com o seu esposo, se vocês estiverem junto. Ó, a Rosana tá vendo. Vamos continuar lá, falando da nossa amiga Lídia, né? Que você falou que ela era empreendedora das coisas da terra, né? E ela abriu o coração dela para Jesus e começou a empreender nas coisas de Deus. Como assim, exato, Adriana? Às vezes a gente pensa que se a gente não estamos trabalhando fora, isso para as mulheres, né? Não estamos trabalhando fora, a gente não pode empreender. E tem muitas formas de a gente empreender. Né? E Lídia fez isso, ela abriu a sua casa, um exemplo, né? A gente está trazendo assim para nós. Então ela abriu a casa para os servos de Deus, né? E assim, uma coisa que me fez pensar quanto a gente tem feito por a nossa liderança, né? O que ela fez? Ela abriu a sua casa, ela trouxe conforto da forma dela, ela foi até onde ela podia. De novo, ela empreendeu até onde ela podia. Ela não se media esforços. Então, a gente precisa trazer isso também para a nossa vida espiritual, né? Então, eu vi muito isso na Lídia.
Paulo precisava de um lugar para ficar. Ficar com 4 homens, né? Naquela época, uma mulher tinha que ter uma condição muito bacana. Então, então, Adriana, eu vou trazer todos os meus líderes para minha casa, vou fazer aquele almoço. Bacana, muito legal. Se vocês puderem fazer isso quando a quarentena acabar, eu vou ficar muito feliz. Pode me chamar também. Pode me chamar. Mais uma ligação, né? Uma ligação, uma mensagem, né? Tá precisando? Eu não posso reclamar. Eu tenho tido muito esse suporte, né? Tá precisando de alguma coisa? Eu tenho visto muitas Lídias. Desde o momento que o senhor ministrou isso para mim, sobre a Lídia. E por que eu cheguei em Lídia? Eu já estava estudando sobre Lídia antes, né? Porque a gente precisa, de novo, buscar referências, né? Então, às vezes, a gente se sente... Quem não achar assim, levante a primeira mão. Meio perdido, né? Será que eu estou fazendo certo? Será que existiu alguma mulher próxima a mim? Então, se circular... Que deu certo. Se deu certo. E aí eu encontro essa mulher totalmente extraordinária, né? Queria ter tido... Não precisava ter um livro, mas assim, o pouco que tem lá dá para ver que foi algo sensacional que aconteceu na vida dela. E uma coisa assim, o mais importante para mim, assim, que pegou foi quando o Lucas fala, uma mulher temente a Deus. Imagina só, alguém chegar em você e perguntar assim, você conhece a Leni? Você conhece a Eliette? Né? Você conhece o Marco? Um homem temente a Deus, uma mulher temente a Deus. Meu... Demais. Até me arrepiou, né? Verdade, isso é demais. Sério. Porque assim, ali é um julgamento total, fechado. Então não tem nem em cima nem embaixo. Uma mulher temente a Deus. E como a gente vai conquistar isso? Né? Então, assim, uma referência. Então, ela era uma empreendedora extraordinária. Aprendi muito com ela, de pegar algo e fazer acontecer. E também saber distribuir o reino. Né? Ela está entrando no ofertório, não é ofertório não, viu, irmãos? Pode não ser, mas é uma boa para ofertório. Mas assim, você saber se doar, ter prioridades e equilíbrio. Para mim, a referência dela é sobre o equilíbrio. Deus entra na sua vida e você consegue fazer todas as coisas. E uma coisa a mais, no momento que eu comecei a ver sobre Lídia, eu estava meio assim, confusa em relação se eu estava fazendo as coisas certas, estava com medo de empreender em outras coisas, eu sou meio exagerada, eu empreendo em 4 lugares, então... E aí foi a resposta, vamos embora, entendeu? Vamos tentar. E eu faço isso até com as amigas, não vou dar nome, mas eu fico, faz assim, porque eu acho que Lídia, quando ela estava lá na beira do rio, com certeza ela estava dando alguma referência. E eu acho que a gente precisa referenciar. Né? Porque as pessoas vão olhar para a gente. A gente não deve guardar só as informações para a gente. Então, eu tenho esse hábito de ficar... Até as meninas ficam meio cansadas. E aí, quando você vai fazer tal coisa? Quando você vai fazer tal coisa? Eu quero, vamos fazer. Então, empreender na vida das pessoas. Fazerem... Às vezes, a gente está com o sonho travado. Ou acha que é capaz de fazer algo. Né? Ou já fez tudo que tinha que fazer, né? Na vida. Não tenho mais nada, Um exemplo, assim, até a Leni, ela está empreendendo na nossa vida. Empreendedorismo social. Ela acreditou, as meninas trouxeram uma ferramenta para você, vamos fazer tal coisa, e você acreditou que podia dar certo. Não tem lucro, mas te dá o quê? Uma sensação maravilhosa. Né? Não tem rendimento, assim, dinheiro, mas te dá, peraí, eu estou empreendendo na obra do Senhor. Agora a gente tem, acho que 20 pessoas, e eu creio assim, gente, leiam sobre Lídia. Vocês vão ver o quanto Deus pode falar com vocês. Quem tem sonhos ou ideias que estão travadas, sabe? A gente se trava porque uma situação, realmente estamos num momento muito difícil, trazendo hoje para o momento de empreender. Está num momento muito difícil, mas não é impossível. Então, assim, e outra coisa, nós temos o Espírito Santo. E se tem vindo palavras... ideias, coisas que o Senhor tem ministrado ao coração de vocês, gente, cai fora medo. É orar e falar, Senhor, você está comigo e vamos embora. Você entendeu? Eu tenho vivido experiências assim com Deus. Então, a Lídia, ela era uma empreendedora de sucesso, mas uma mulher temente a Deus. E é assim que eu quero ser conhecida, como uma mulher temente a Deus, que trouxe Amém, eu também. E isso não está ligado
eu acho que essa maior lição, não é feminismo isso, mas assim, como Deus te vê, né? Como indivíduo, você entendeu? Você é uma indivíduo. Você precisa Sim. ser conhecida como Deus. Por isso que acho que até isso Uhum. Deus foi perfeito. Ele não deixou nem se ela era viúva ou se ela era solteira. Que você tem, pra gente ficar assim, peraí, não ficou, né? Porque senão ia ficar assim, viúva, que sofreu, que não sei o quê, que fez a referência. Então ia ficar É. nesse travo. Então, assim, qualquer mulher, em qualquer situação, qualquer homem, em qualquer situação, né? O Senhor pode te capacitar, esteja atento. Eu tenho certeza que o Senhor já deu alguma ideia, alguma sugestão, e tá ali aquele coração fluindo e você com medo, né? E se a gente. Odri, você sabe, você falando isso também, que eu tô pensando, né, empreender, né, você falou até isso, mas empreender, que as pessoas pensam em empreender só em questão de lucro, né, que você estava É falando, que não é só verdade. isso, é você mudar, é você crescer em alguma coisa, né. Eu Isso, vejo, voltar a estudar. eu lembro que há 2 anos e meio atrás, mais ou menos, eu resolvi voltar para a faculdade, né? Hoje eu tenho 45 anos, mas com 42 e pouco, eu resolvi voltar para a faculdade. Um monte de gente, eu não vou dizer que foi pouco, um monte de gente falou, mas você tá arrumando sarna para se coçar. Onde já se viu uma mulher de 40 e tantos anos entrar para a faculdade, sabe? E para mim foi um novo empreendimento. Eu tinha muito medo. Há muitos anos antes eu pensava nisso. Quem me conhece, quem vivia ao meu redor, sabia o quanto eu tinha vontade de fazer uma graduação. Mas eu sempre falava, não vou conseguir. Imagina, é a cabeça desses jovens de hoje. Nossa, de jeito nenhum. A gente não se valoriza, né? Mas Sim, acredita. de repente eu fui lá, entrei, empreendi, né? Mudei, inclusive até de área que eu estava acostumada, tal, que não sei o quê. E para mim foi algo diferente, algo que está acrescentando na minha vida, creio que na vida das pessoas ao meu redor e para o meu futuro. E não importa a idade, né, Dri? Não Nunca, importa. jamais. A gente está na crise agora, se mexe, gente, vamos pensar. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo nos ajuda a lembrar de todas as coisas. Amém. Ó, a palavra empreendedorismo, disposição ou capacidade de idealizar, coordenar e realizar projetos. Então, Uhum. Então não tá fala nada de muito dinheiro, né? nada. É isso. É, é. Coordenar, então assim, e realizar projetos. Então, o projeto tá Uhum. aqui, vamos fazer o negócio acontecer. E isso também, Exato. a igreja faz parte, o corpo de Cristo, Verdade, Dri. né? Porque senão a gente só foca fora. A gente tem que, de novo, Lídia me ensinou muito, equilíbrio. E é uma coisa que eu tenho que voltar mesmo, muito equilíbrio aqui, cara. Precisa. Eu falo muito assim. A Leni sabe, mas assim, quando a gente fez discipulado, eu falava, meu, coitado, as meninas pastaram, Luana, Lori, nossa, a Aline, coitada. E eu ficava, porque a Aline falou comigo! Então, gente, não se assustem, a Aline já está acostumada com isso. E essa administração sobre Lídia vai ficar por muito tempo, porque assim, a palavra, para mim, a palavra tem que entrar e tem que ficar remoendo até que fala assim, ufa, entendi, entendeu? Então, tem vezes que não vai ser de rápido. Eu acho que eu falo por mim, cada hora vai sendo um pouquinho. Tanto quando a gente fez a nossa pré-live, que virou quase uma live, a gente falou muito, era o que o Senhor queria ministrar aos nossos corações, mas o importante disso. E uma coisa, gente, muito importante, que eu quero voltar sobre isso, sobre os nossos líderes. Lídia ensina muito como cuidar dos nossos líderes. É muito importante você servir, você cuidar, você lembrar, você amar eles, né? De novo, às vezes a gente não vai concordar com alguma coisa, mas a gente tem o Espírito Santo, a gente tem a oração, mas amar, gente, amar tá acima de qualquer coisa. Então a gente precisa aprender mais a amar os nossos líderes como Lídia amou, cuidar deles, dar honra, né? No momento certo. E a pergunta, assim, agora eu faço para vocês, como vocês têm feito nessa quarentena, como vocês têm se comportado em relação a essa posição que Lídia tinha, em relação à liderança dela, porque é muito importante, né? Nem que você mande uma mensagem e fale, tá tudo bem, que eu geralmente falo assim, quando não tá, eu já mando choro e já aviso, não tem problema. Mas é importante
Do mesmo jeito que a gente precisa cuidar das outras pessoas, de novo, equilíbrio, a gente tem que olhar para o todo. Uhum. Foi até comentei com você, né, a gente na nossa pré-live, né, eu falei com você que uma coisa que me emociona muito ultimamente é receber uma mensagem, porque assim, tem gente que gosta, né, de conversar, disso, daquilo, mas tem gente às vezes que não tá muito afim, e a gente passa por situações assim, né, onde a gente não tá muito afim, mas eu chegar lá e receber assim, uma mensagem, estou orando por você, meu, e isso como chama? Como chama? Traz conforto, né? Já traz mostra que você é importante para alguém, né? E hoje, nessa quarentena, nesse lugar que a gente tá, para quantas pessoas... Quando você lembra de orar por alguém e quando que você, às vezes, manda essa mensagem para essa pessoa dizendo, tô preocupada com você, né? Eu tô orando por você hoje. Eu falei pra Adriana que uma vez eu levantei de manhã, acordei de manhã, mexi no celular e aí tava lá a mensagem que alguém tinha mandado para mim 3 horas da manhã. Estou orando por você. Eu falei, eu tava dormindo e tinha uma irmã às 3 horas da manhã orando por mim, né? Então, isso é ser Lídia também, né? Sim. Isso é você empreender, é você entender que você faz a diferença dentro do reino de Deus também, como Lídia fez. Qual foi o primeiro lugar que eles foram quando eles saíram da prisão? Casa de Lídia? Por que será? Então, tem uma coisa ali, né, gente? Ela era muito, ela devia ser muito amável, cuidando das pessoas, né? As meninas estão aqui falando que estão fazendo curso, a Cris está fazendo curso online, a Denise vai fazer um curso, vai fazer, ainda vai ensinar a gente, vai empreender na nossa vida, Denise. Opa, né? Verdade? Nossa, uma mulher, olha só, uma mulher viajada. Imagina com a língua perfeita. Temos o Marco aqui que empreende na nossa vida também, com os cursos, todo mundo. Né? A Luciana, que agora a Luciana acabou de entrar, ela está fazendo um trabalho no YouTube, né, com vídeo com as crianças. É um empreender de novo. Verdade. É A Cleila tá aí. A Cleila que faz comida, faz não sei o que, lá. É se virar, é virando, né? A Luana agora igual a mim. A Luana com make lá, que exatamente. Vai estourar. E assim, ela acredita, isso, gente, do empreender. Você tem que acreditar. A Cleila, conhece a Cleila, não vou nem entrar em detalhes. Não, tempo, né? O quanto a Cleila ama cozinhar. Então, assim, pra mim, me deixa muito feliz. E isso, ela acreditou e a gente conversou sobre isso também. O quanto Deus foi falando com ela que os sonhos não podem acabar. Eu sei que não tem problema nenhum falar sobre isso, porque ela fala isso, a gente é amigo. E quanto o Senhor falou com ela, volte lá. Foi aquilo que eu te entreguei. E eu sei que muitas vezes, gente, assim, para mim, migrar do que eu fazia para o que eu faço hoje, não foi fácil. Hoje eu consigo ligar. Agora não, mas há uns meses atrás, quando alguém ligava e falava, tem uma oportunidade de emprego para você, meu coração ardia. Porque, de novo, era o equilíbrio. O meu trabalho não dava para me fazer o que eu consigo fazer hoje. Você entendeu? Não dava, entendeu? E assim, eu fiquei foi quase um ano batendo na parede, com a cara assim, o que eu vou fazer? Eu tinha muito, as meninas sabem, eu ligar e passar correndo. Porque além de mulher trabalhadora, né, de empreendedora e tal, você é mãe, você tem casa, você tem seu esposo, que são outras coisas que a gente também tem que observar. A gente não pode simplesmente, vou jogar tudo para cima e vou empreender. Não, a gente tem que pensar em tudo que está ao nosso redor, inclusive nossos filhos, né? Sim, por isso é tão importante ir na direção de Deus. No começo, a gente fica assustada, lógico, né? Mas a gente tem que lembrar que Deus está conosco. É assustador, assim, você mudar totalmente, mas aquela coisa tá lá no seu coração que Deus falou. E eu tenho um monte de irmã aí que tá, e que Deus já falou muita coisa e tá com medo, né? Então a gente precisa ter esse como indivíduo, uma coisa assim, o que você tem a ver com Deus, o que Deus falou com você, vambora! Voltar a estudar, a Tânia faz treino, eu lembro quando a Tânia postou lá, é empreender na sua vida,
sabe? A gente precisa empreender na nossa vida, empreender na vida das pessoas. Se a mulher, a Lídia, eu tenho certeza, não tá lá na Bíblia, mas a gente começa, né? Com certeza era uma mulher que as outras falavam assim, não, vou lá tirar uma dúvida com a Lídia. Eu vou lá, nossa, a Lídia conseguiu, eu também vou conseguir, né? Porque Deus estava na vida dela. Então, assim, o empreendedorismo é muito bacana e a gente tem que trazer isso para a nossa vida. Dentro da nossa igreja, a gente sabe que muitas mulheres precisam ajudar o seu esposo, não, e ajudar financeiramente. Financeiramente. É muito difícil. Então, assim, talvez sair todos os dias para trabalhar não vai dar certo, mas fazer um trabalho em casa, sabe? E até não é nem questão financeira, a gente fica, quem sempre fez alguma coisa. Vocês precisam fazer alguma coisa. A gente precisa estar ativo, né? Em todos. É a mesma coisa. Se ficar sem ler a Bíblia, a gente vai desanimar, né? Então, isso entra. Eu tô aqui pensando 3.000 anos fazendo uma academia, mas você não tá empreendendo. Isso aí foi pra mim. Foi aqui, ó. Tô caminhando, tô quase morrendo, mas eu tô indo. Agora eu estou empreendendo na minha vida, pessoa, né? Assim, no meu físico. Saúde, né? Na minha saúde. Porque senão o médico vai morrer, não vai aguentar por muito tempo. Então, assim, uma outra pergunta, né, que você falou. A nossa ligação, a gente entrou na conversa, né, tal. Nossa ligação com Lídia hoje, né, é que a gente também pode. Não importa a situação, aonde que eu estou. A Lídia estava numa situação que era imprópria ela chegar onde ela chegou. Ela tinha só o trabalho dela ali, ela virou, né? Foi aquela 360, mas a 360 não aconteceu de uma hora para outra. Né? Então, às vezes eu tô ali travada. A 360 não aconteceu de uma hora para outra. Primeiro ela acreditou, ela foi lá, trabalhou, ela se desenvolveu, ela criou relacionamentos, né? Encontrou Jesus, e aí que foi. Ela saiu do lugar dela, que ela saiu de uma cidade para outra, né? De uma província para outra, saiu totalmente do lugar de conforto dela, né? Às vezes a gente tá num lugar onde pra gente, tipo, ai, tá bom do jeito que tá, não vou mexer, porque tá gostosinho, tá indo. Mas para ver mudança interna, a gente precisa tomar uma atitude, né? Empreender em algo, fazer algo diferente, ser diferente. Que nem eu achei legal isso que você falou, né? Que às vezes as mulheres podiam ter alguma dúvida e vai falar, eu vou lá falar com Lídia, né? Que Lídia, porque ela devia ser uma referência, né? E imagina nós hoje, né? Eu, você, podemos ser essa referência para alguém. Sim, né? Isso que a gente não pode deixar passar, né? Que fala até no final, né? Que a gente falou sobre o último versículo que fala, eles saíram da prisão, foram para a casa de Lídia, aí fala assim, né? Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram. Eles saíram da prisão, eles se encontraram com os irmãos na casa de Lídia e trouxeram coragem para eles. E detalhe, o que esses irmãos estavam fazendo na casa de Lídia? Na minha cabeça já veio, ali já devia estar uma célula. Com certeza. Você entendeu? Já tinha virado uma célula, já saiu da beira do rio, já foi para dentro da casa da Lídia. Entendeu? Ela abriu a casa dela para ali se tornar uma célula. E provavelmente a igreja de Filipos, a igreja de Filipenses, começou na casa de Lídia. Não, tudo de novo, né? Ela apareceu tão pouquinho e ela é tão marcante. Imagina, na sua casa começaram uma igreja, você viveu isso, né? Você viveu isso. Então, imagina Filipos, né? A igreja e toda a história. E isso saiu de uma mulher que tingia tecido lá em Tiatira. Né? E não sabemos se ela é viúva. Vamos colocar hoje, sei lá, às vezes é uma costureira, às vezes é uma pessoa que faz uma limpeza, às vezes é uma pessoa que faz uma coisa pequena, mas ela pensou grande, ela pensou lá na frente, ela foi atrás. E isso pode ser para qualquer um de nós. Não fala se ela tinha algum tipo de estudo diferenciado, mas eu acho que ela deve ter buscado informações e foi fazer. E uma coisa importante que você falou agora sobre que parece até que eu fico repetindo uma mulher viúva, uma mulher solteira, porque assim, é muito fácil, eu escuto muito isso. Ah, mas também eu era casada. Ah, mas ela também é.
Então, não, gente, aí, a Lídia também conseguiu, tá? Lídia também pôde fazer as suas coisas. E detalhe, você falando aí, Lídia conseguiu numa época 100%, não era 100%, 200% machista, né? Era uma sociedade machista, uma sociedade onde a mulher não tinha nenhuma visibilidade, nenhum reconhecimento, né? E a mulher só tinha valor se o marido dela era valorizado, senão ela não tinha valor. Hoje não. Hoje a nossa sociedade já consegue enxergar valor na mulher. Só que às vezes a mulher dentro da igreja não acha o valor dela. Isso. Ela não vê o quanto ela tem valor, o quanto ela pode ser chamada mulher de Deus sem o marido. Né? Eu não preciso ser casada com um homem de Deus para ser uma mulher de Deus. Eu sou uma mulher de Deus e pronto. De Deus. Pronto. Né? É isso. É Lídia. É Lídia. É Lídia. Eu sou uma mulher de Deus, eu posso fazer a diferença, eu posso servir meus irmãos, eu posso empreender não porque por mim, porque Deus está comigo. Conhecida como uma mulher temente a Deus. Né? Essa referência é maravilhosa. Na verdade, muito... De sons, circunstâncias, adormecida. Então, assim, vamos tirar esse negócio aí, vamos fazer o negócio acontecer, meninas. É isso aí. E às vezes a gente fica travado por causa dos outros, né? Ou o que os outros vão pensar, ou tipo, eu ainda não tenho marido, ou então, o meu marido não me ajuda, meu marido, ou meu noivo, ou meu príncipe do cavalo branco. Gente, acorda, né? Vamos, levanta e se mexe, né? A gente tem o que fazer, né? Nós somos mulheres de Deus e temos que fazer a diferença onde estivermos. Né? Fazendo a nossa parte. Não fique pronta quando alguém chegar, esteja pronta. Exatamente. Esteja pronta quando, de repente, você vê alguém mandar uma mensagem para você e você percebe que a pessoa está triste, sabe? Aí o que você faz? Aí você vai lá, realmente vamos chorar junto, essa vida é uma desgraça. Não, nessa hora, tipo, deixa eu ser Lídia, né? Peraí, deixa eu ser Lídia, meu Deus é único, é todo poderoso, é isso e aquilo. E vamos levantar umas às outras, né? Isso significa que a Lídia teve momentos difíceis, gente. Isso nós temos momentos difíceis. Todas. A gente escolhe, é você escolher. E não tem problema aquele dia que vai difícil você falar assim, eu preciso de ajuda. Não tem ninguém tá dizendo o seguinte, é a posição. E assim, para as mulheres solteiras, eu vou ser bem direta, sabe? De novo, não esteja pronta, não fique pronta só quando alguém chegar, já esteja pronta, se prepare, né? Porque, de novo, se a gente lembrar, se Jesus voltar hoje, o que você fez? Porque geralmente, quando a gente trava em todas as áreas. Tá? É verdade. Porque eu acho que quando o pessoal lê lá, empreendedora, vão falar só de venda, de ganhar dinheiro. Tá? Eu quero também, pode ser no futuro. Mas por enquanto eu tô empreendendo, eu tô acreditando em algo. Então a gente precisa acreditar em nós mesmos. Né? A princípio, a gente precisa acreditar em nós mesmos e fazer as coisas acontecerem. Isso, de novo, mulheres solteiras, vocês precisam acreditar em vocês e fazerem as coisas acontecerem, se desenvolverem, buscarem algo que te façam, que te traz um significado, porque é fato, quando a gente está muito travado, a gente está travado em todas as áreas. Eu tenho certeza. Isso é roda da vida, não tem como. Você não vai estar totalmente... Me diga uma coisa, você não faz nada porque você sabe que tem um monte de coisa para fazer. Não, mas assim, espiritualmente eu tô top. Tá não, filho. Não. Tá. Então a gente precisa acordar mesmo e se preparar. Se preparar para se satisfazer profissionalmente, se satisfazer profissionalmente, estar feliz, né? Porque, de novo, lembra que fala da motivação? Ninguém vai te motivar, não. Né? O Espírito como nosso consolador, mas a motivação vai ter que ser, né? Graças a Deus a gente tem umas às outras, a gente tem amigos, né? Tem dia que também que eu preciso assim de uma mensagem de leite, levanta, né? Levanta, precisa de acorda, todo mundo precisa disso. E é isso, a gente precisa ser lídias na vida das outras. E uma coisa também que eu vejo, que você comentou aí sobre o fato de ser solteira,
E às vezes também não é só a mulher solteira, às vezes a mulher também se vê sozinha em determinadas situações, né? Eu e você, por exemplo, somos mulheres casadas, mas tem situações onde a gente se vê sozinha. E às vezes a gente não se acha capaz de enfrentar aquela situação. Nós somos capazes. Quem nos capacita é o Senhor. Não é o marido, não é o vizinho, não é o futuro príncipe do cavalo branco. Não não são essas pessoas que nos trazem capacidade, né? Eu cansei de ouvir, ai, fulano é a minha metade. Se fulano é a sua metade, quer dizer que você é metade, você não é inteiro. Né? Nós temos que ser inteiros com o Senhor, não com o fulano ou com o ciclano. Eu sou uma mulher inteira porque eu tenho o Senhor comigo. Eu não preciso de alguém que me complete. Eu me completo. Na verdade, Jesus me completa. Verdade. Né? E é isso que faz de mim uma mulher diferente, uma mulher especial. Não estou me achando, mas eu estou falando isso de todo mundo, né? Quando isso entrar na nossa cabeça... A gente precisa declarar isso. A gente precisa. Exatamente. Tipo, não... Eu não vou conseguir tal coisa. Peraí. Quem tá comigo é o Senhor, sabe? Quem vai à minha frente é o Senhor. Eu acho que eu não vou conseguir que nem... Eu falei, né, que quando eu entrei na faculdade, eu levei maior choque, né? Porque o último trabalho que eu tinha feito em grupo era na cartolina com papel crepom, com aquelas letrinhas. Nossa! Aí chegou lá, nossa, tadinha. Aí cheguei lá, tipo, você tem que entregar um trabalho em PDF com as normas ABNT. Eu falei, Jesus amado, o que seria isso? Gente, aí eu falei, eu não vou ser capaz, eu não... Se vira! A gente não é quadrada, Deus deu cabeça pra gente, deu inteligência. Não foi fácil. Sabe? Então a gente tem que entrar. Não foi fácil. Não foi fácil. Não tem problema. Exatamente. Aí você vai atrás de alguém que sabe, alguém que sabe, que pode te ajudar, que pode ensinar. Uma das meninas do meu grupo de trabalho, ela é mais nova que o Léo, né? Então ela tem 21. E eu tenho 45, ela tem 21. Então, às vezes acontece alguma coisa, Michele, me ajuda aqui. E ela vai lá e me ajuda, porque ela entende mais de informática do que eu, entendeu? Aqui em casa, Léo, todo mundo entende mais do que eu aqui em casa. Mas eu vou pedindo ajuda. A gente vai fazendo. A Tânia falando que foi assim com ela também. Eu lembro, a Tânia também entrou na faculdade, se eu não me engano, também depois dos 40. Gente... A gente tem que se reciclar, é isso mesmo, se reciclar e ir atrás. E eu não estou falando só de faculdade, não é só faculdade, é estudar, é empreender, como disse a Adriana. Empreender, como a Adriana disse, não tem a ver com dinheiro, mas tem a ver com fazer coisas novas, né, Dri? Isso, acreditar. Que te dá ânimo, prazer, que te tira do lugar de conforto. Né? Isso que eu acho que a gente deve levar de lição hoje. Aprender com Lídia, que ela foi uma mulher que tem 4 versículos na Bíblia que fala sobre ela, mas foi uma mulher tão forte, tão guerreira, tão única, que me faz querer ser igual a ela. Que te faz, né, Dri, querer ser igual a ela. Né? Então eu vejo assim que você, as meninas, né, que estão vendo, os meninos também, né, que tem vários homens aí, e a gente está usando exemplo de mulheres, porque é uma live com mulheres, mas é para homens isso também. Quantos homens acomodados a gente não vê, né, Adriana? Que não se mexe, não vai atrás de nada, sabe? Tá tudo bom, tudo bem. Tá cheia de ideias, mas não coloca para fora. Não põe em prática, não. Vamos fazer, vamos sair do lugar de conforto, vamos ser inteiros em Jesus, né? Para homem, para mulher, seja quem for. Lídia é um exemplo para nós como pessoas, não só para mulheres, né? Para as pessoas. Que eu lembrei também que é importante pontuar. Empreendedorismo é realizar projetos, acreditar neles, porque você só realiza algo que você acredita. Então, assim, gente, não espere aplausos de todo mundo, por favor. Verdade. Eu tenho 300 mil ideias, então, assim, eu não passo para todo mundo. Então, eu tenho as pessoas que eu jogo as ideias, assim, que eu jogo, coitada da Leti, mil ideias. E ela tem vezes que a pessoa vai falar assim, não, Adriana, se eu acredito, quantas não? Andressa, minha irmã, fala, que é isso? Agora ela já fala assim, lá vem ela. Mas para mim chegar nesse processo, eu sofri muito, porque eu esperava muito das pessoas. Aí eu entendi, não, quem está empreendendo sou eu.
Então, eu Isso. preciso acreditar naquilo e fazer aquilo acontecer. Porque eu estou trazendo as pessoas que fizeram as coisas acontecer, porque elas criaram, foram as primeiras. Então, ninguém acreditava que aquilo pudesse ser real. E uma coisa que você está falando, Adriana, é também observar a vida social, econômica e espiritual dessas pessoas que nos criticam. Dá uma observada. Vê se essa pessoa é próspera. Não, eu não estou falando de prosperidade, não tem nada a ver com dinheiro. Eu estou falando se essa pessoa é feliz com o que ela faz. Normalmente são as pessoas amargas que não querem que a gente vá para frente. Sabe? São as pessoas que estão frustradas nelas mesmas, aí elas não querem que a gente progrida. E se você for dar ouvido para todo mundo, você não vai fazer nada. Nada. Eu lembro que há muitos e muitos anos passado, a pastora Luciana me ensinou um versículo lá de Provérbios, se eu não me engano é Provérbios 29 e 25, se não for depois eu corrijo, mas que fala assim como chama? Que você esperar a aprovação dos homens te coloca numa armadilha, te coloca numa cidade, ou numa cilada. E muitas vezes é isso que a gente faz. A gente quer que os outros aprovem as nossas ideias. E a gente faz o quê? A gente se prende. A gente fica preso no lugar. Quando eu aprendi que eu não tenho que esperar a aprovação dos outros, gente, sair da prisão, sabe? Sair da cadeia. É uma prisão, né? É uma prisão. É uma prisão. Que machuca, que dói. Então tem que tomar muito cuidado. Não adianta a gente ficar falando para todo mundo, cuidado como você fala, porque a gente vai encontrar no nosso caminho. Então o mais importante é a gente acreditar que Deus falou conosco e que esse é o caminho. Lógico, se preparar, não esperar que seja assim. Outra coisa, comecei a empreender esse mês, amanhã, o mês que vem já tá aí. Não é assim não, gente. Ainda mais se você criar algo que é diferente, ou que você ainda tem que conquistar para depois ganhar, né? Que as meninas sabem do que eu tô falando. Às vezes vamos lá, se você trabalhar com make, um exemplo, a Luana trabalha com a imagem, né? Então, primeiro ela vai conquistar e vai aos poucos. E ela vai ter que investir. Às vezes tem que investir dinheiro mesmo, tempo. Então, é uma coisa com o tempo mesmo. E o tempo também cansa. Então, por isso a importância de você saber que Deus está com você e que você tem que seguir em frente, custe. Não é nem custar, porque se Deus está conosco, a nossa colheita é próspera, é fato. E tem o importante. Alguém põe. Quem é esse? Quem que é esse Sal 9.50? Que é isso mesmo, Provérbios 29, 25. Quem é Sal? Põe seu nome aí que eu não sei quem você é, Sal. Quem é você, Sal? Quem é você, Sal? E é esse mesmo, Provérbios 29, 25. Esse versículo, para mim, mudou minha vida, da água para o vinho, em todos os sentidos. E você mudar de direção, você mudar de atitude, faz diferença na vida, na sua vida e de quem está ao seu redor, com certeza. Né? Então, a gente precisa entender o nosso lugar, aonde Deus nos colocou, ter certeza de que o que a gente está fazendo é direção de Deus. Para isso, eu preciso de quê? Preciso de intimidade com Deus, oração, leitura da palavra, jejum. Essa intimidade com Deus vai me fazer o quê? Saber se eu estou tomando a direção correta ou não. Não a opinião dos outros. Amém. Não a opinião alheia. Alguém colocou aqui, não sei quem foi, colocou o exemplo de Noé. Se Noé fosse depender da opinião alheia... ele tinha folgado. A terra não existia mais ninguém na terra. Ele não se preocupou com a opinião. Ele tinha certeza da direção que ele tinha que tomar. Ele tinha certeza do que ele tinha que fazer. E ele foi lá e fez. Quanta gente não tirou sarro da cara dele, quanta gente não duvidou da palavra dele, mas ele fez. E é assim que nós temos que fazer. Se você tem certeza em Jesus, no Espírito Santo, que o que você está fazendo é caminho do Senhor, é o Senhor que te dirigiu aquilo, segura na mão de Deus e vai, como diz, né? Os crentes, segura na mão de Deus e vai. Porque é assim que a gente vai conseguir, né? Eu queria agora, Adri, tá faltando 5 minutos, eu queria fazer uma oração. Amém. E colocar esses assuntos que a gente falou, sabe? Eu queria que toda essa nossa conversa pudesse encorajar
as mulheres e homens também, né, a saírem da sua zona de conforto, a entenderem que às vezes a atitude que a gente toma, que nem Lídia, a atitude dela fez da casa dela se tornar a igreja do Senhor naquele lugar, e dizem, né, e que a minha claro casa... que toda a casa dela foi salva, né? Exatamente, porque na hora do batismo fala que foi batizada toda a casa dela. A gente não sabe se ela tinha filhos, ou se no caso a casa dela seriam os servos. A gente não sabe. Porém, todos foram salvos. E a casa dela se tornou uma célula. Entendeu? De propagação da palavra de Deus, e se tornou a igreja de Filipenses, que é a igreja que está lá. Então, que a gente possa ser essa pessoa diferente, que empreende, que pensa lá, tipo, aqui, agora, eu tô lavando roupa, mas lá na frente eu vou fazer outra coisa. Eu sei que eu vou atingir, eu sei que eu vou fazer, eu sei que eu vou mudar, e entrar com novos projetos. E às vezes esses projetos, como você mesmo falou, que tá acabando aqui o tempo, eu tô desesperada com o tempo. Esses projetos, como você falou, às vezes projetos sociais, né? Sim. Às vezes é você mudar alguma coisa socialmente no lugar onde você vive, na região que você vive, dentro da igreja. Você já perguntou para alguém na igreja se estão precisando dos seus dons, daquilo que você pode oferecer, né? Quanta gente não tem dom e não está nem aí para as coisas que precisam ser feitas na igreja? Então, isso que eu queria colocar, orar agora, agradecer você por ter nos apresentado a Lídia com mais detalhes, nos fazer amigas da Lídia. Agora é parceira, que a gente... lembra da Lídia. Parceira, né? E a gente aprender a ser como Lídia, tá bom? Vou fazer uma oração aqui. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor. Agradecemos por este tempo, agradecemos, Senhor, as pessoas que estão conosco aqui, Senhor, neste grupo. Pedimos, Senhor, que Tu venhas agora falar, Senhor, com cada coração e colocar, Senhor, o desejo, Senhor, de ser diferente, de fazer, de se posicionar, de se levantar e agir, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a não dar ouvidos para as vozes, Senhor, que vêm de fora, mas dar ouvido para a Tua voz, Senhor. Tu és quem nos dirige, Tu és, Senhor, quem nos dá a direção, Tu és, Senhor, quem nos conforta, nos consola, nos mostra o caminho. Ah, Senhor, eu quero ser conhecida como aquela mulher que teme o Senhor. A Adriana quer ser conhecida como aquela mulher que teme ao Senhor. Todos nós que estamos nesse grupo, Senhor, queremos ser conhecidos como tementes a Deus. Nos ajuda, Senhor, neste momento, nos ajuda em todas as coisas. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, que vocês possam ficar com essa palavra. Sexta-feira que vem tem mais, espero. Tô empreendendo, né? É que nem a gente falou, né? Uma coisa diferente, estamos fazendo diferente. E vocês esperem até sexta-feira que vem que tem mais, tá bom? Obrigada, Dri. Tchau, gente. Tchau, people.